Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia, e as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento não teológico... Não a carta de Apocalipse, não, né? Você não, tá falando as é que cartas Paulo de Paulo, fala. isso. Tem várias cartas que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve exercer autoridade sobre o homem. Em Corinto, eu vou te explicar por quê. Tem quê. Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá, e Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Corinto, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado agora. Foi só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta, e ela gerencia. Você acha que a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está falando de casamento. A gente não está falando de casamento. Mas é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Em Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência desse lugar é o Éden? Eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Ele expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim. Está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia que começou na África, sabe disso? Está de acordo ou não? Isso é polêmico, mas é a teoria dominante. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece a religião. Uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, para você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar. Os geólogos falam que lá tinha 6 mil metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é em Ngorongoro. O que acontece? Ele tinha 6 mil, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado. Lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro osso, né, o fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó, essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental. A África Oriental, o Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o Sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu estive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos. Estive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar.
aleatório, só sentia. Um dia eu estava orando, aí veio no meu coração assim, vai num safari. Eu falei, vou perder meu tempo em safari, coisa nenhuma. Aí eu ia para a África do Sul e um monte de cara falou, vai na Tanzânia, vai na Tanzânia. Quando eu chego lá, os animais convivem em harmonia. No buraco que você está falando. Nesse buraco. Cara, Ngoro, o nome do lugar, cratera. É esse lugar aí, ó. Esse lugar... É um buraco de vulcão. É o buraco aqui, a parede. Essa parede hoje tem 600 metros, eu acho, se eu não estiver enganado. Aqui, ó, tem 18 quilômetros de raio. De raio. E aqui tem água salgada e doce e os Big Five estão aqui dentro. Tem tudo aí. Por que é desvalorizado? Porque é africano. Agora, e o Timóteo? Por que na carta de Timóteo ele afirma que a mulher não deve usar autoridade sobre o homem? Você não acha que o cara fica efeminado recebendo ordem da esposa? Então, tem 3 tipos de homem. Tem o efeminado, tem o afeminado e tem um virilizado, o efeminado e o emasculado. A maioria das pessoas que estão assistindo são emasculadas. O cara não é efeminado, ele só não é homem, né? E não é que ele não é homem, ele não tem pujança, não é mordedor de quina de parede. Isso não exerce os papéis, não é isso? Isso, é o cara que tem medo de barata, não troca lâmpada, não dá conta de desenroscar não te trocar um pneu, pô, o cara não dá conta. O que é o perfil? O cara que é efeminado, ele copia mulher. Ele quer ser uma mulher. Não é que ele quer. Pode ser um ambiente, pode ser abuso sexual, pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa. O cara foi criado num ambiente que só tinha mulher. Não é só as professoras dele foram mulheres. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é preponderância, não é dominante. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é correlação. Não, eu sei, mas tem um monte de cara que é criado só com mãe e o cara é virilzão. Por quê? Porque ele consegue sintonizar numa figura paterna. Não, se em algum lugar ele viu aquilo. Não, se ele viver só com mulher e ele tiver um cara que ele sintoniza a frequência, vai embora. Ele tem que ter um modelo. Se ele nunca viu... Claro. Mas se ele não viver com ele também consegue. Então tem um cara que é efeminado. O cara que é efeminado, ele copia o comportamento feminino. O emasculado, ele repudia o pai e idolatra a mãe. Você sabe o que acontece? Agora, quem está assistindo a gente, a mulher que é casada com um efeminado, ele repudia você e idolatra a mãe dele. Ao invés de vocês ficarem me xingando aqui agora, eu podia criar uma solução agora na sua vida. Por que a mulher casou com um emasculado? Você sabe ou não? É perfil psíquico. Não, depende. Inclusive, tem muitas mulheres que querem exercer o papel de homem. Mas você acabou de responder. Ela só casou com um emasculado porque ela é virilizada. Uma mulher masculina. Não, tem mulher viril, feminina e a mulher masculinizada. A viril, ela é aquela mulher, pode ser toda bem arrumada, só que ela quer exercer governo. Aqui nós vamos criar uma diferença. Se a mulher ganhar 10 vezes mais que o cara, quem é que vai mandar dentro de casa? É ela. Se a referência de governo for só financeira, ela governa, mas não é só isso também. O que eu estou te falando, cara, nós somos filósofos. A galera vai ficar louca aqui agora, né? A gente está aqui pensando e fazendo um monte de gente sair desse método automático e começar a pôr o cérebro no modo manual. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Imagina uma máquina dessa aqui, um barrinho falante, com 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, só que a maioria dos neurônios não funciona. Os caras não usam 2% da cabeça. Funciona, mas o cara não usa, né? Então, mas funciona, a função é cumprir plenamente o que foi designado. Não funciona. Nunca foi nem acionado. Quem não construiu riqueza, até hoje, não pegou a ilha da riqueza para funcionar. O cara que não desenvolveu comunicação, até hoje ele está longe da realidade. O cara pode comunicar calado, velho. Um homem de verdade tem presença de comando, ele consegue governar calado. Não, na doutrina oficial da Polícia Brasileira, o uso progressivo da força, falar é o 5º passo. A presença já é o 3º, não é isso? Tem vários, até você utilizar, não é isso? A fala, tem vários níveis antes, inclusive a presença, o olhar, não é isso? Você tá no lugar é uma coisa, você olhar é outra, não é isso? Agora você que está assistindo, olha lá, um cara escreveu assim, se ele é filósofo, eu sou o novo papa. Na sua casa você pode ser o que você quiser, cara. Você não deve ter um seguidor para falar que você é papa. Não, e quantos diplomas tinham Aristóteles, Platão e o professor Olavo de Carvalho? Quantos diplomas tinham de graduação, de doutorado, você vai pegar, por exemplo, o cara brilhante hoje no Cabo Canaveral, que é o Willan. Ele não tem diploma de engenharia, foi estudar engenharia espacial e deu o bypass na NASA. A NASA é cliente dele agora. Aí todo mundo criticou falando que ele era um idiota e agora ele consegue levar o foguete 10 vezes mais barato sem um diploma de engenharia e caiu para cima. Pablo, voltando para a política, você concorda que o governo de Bolsonaro... Você concorda que o governo de Bolsonaro foi de esquerda? Vamos terminar o assunto, aí você parte para outro. Seguinte, a parada dos 3 perfis. Uma mulher, quando ela quer governar a casa, não a casa institucional, a casa física, mas é porque tem 3 perfis de tudo. Não, tem 3 perfis de tudo. Tem um negócio chamado morada, tem um negócio chamado lar, tem um negócio chamado casa. Casa é pedreiro que constrói, tem um monte fechado aqui em Alphaville.
Inclusive, estou comprando. Se estiver abaixo do preço, manda para mim aí. Segundo, tem o lar. O lar é a alma. É onde tem uma família ali dentro e está nutrindo respeito e cada um está exercendo sua função. Se for saudável, vai ter um lar. Morada é onde habita o espírito. Quando você não invoca Deus como espírito, pode ficar tranquilo que tem outro espírito ali dentro rodeando vocês. Ou por opressão, ou por potestade, ou por tudo que você tiver genético, você vai carregando uns dos outros aí. Então, o que acontece? Se você quiser ser saudável, não é que a gente está impondo o modelo ideal para você, não. Só experimenta o nosso para ver se não é melhor que o seu. A mulher, ela produz domínio, o homem produz governo. Para quem não entende, se fosse uma matéria saudável, nosso poder tripartido, os filhos são o legislativo ali, igual hoje, os deputados, eu explico. Eu tenho 4 filhos. 2 mais velhos são os senadores, os 2 mais novos são os deputados. Deputado não serve para nada, só para ficar enchendo o saco. Os 2 mais velhos conseguem exercer pressão, a esposa é o STF, apesar que o nosso hoje passou do ponto, e tem o presidente da República. Eu sou o presidente, eu e a estou pronto lei para morrer. é a Bíblia. A lei é o que Deus falou. Então, o que é a parada essa questão saudável? A mulher que é sábia, ela exerce domínio. Esse domínio ele é muito tênue a diferença. Uma mulher ela não tem que ir na frente. Quem tem que ir na frente é o homem. Você conhece um casal onde o cara ele é o governante, está pronto para morrer pela mulher, na posição que ele fica na calçada. Se está próximo do meio-fio e de carro de perigo, o homem sempre está do lado de fora. Você consegue, não é que a mulher está pedindo, não, é eu, homem, falando para você que é homem. Você vai subir uma escada rolante, o homem de verdade sempre está atrás, porque na subida só pode dar rolo caindo, então você está atrás para segurar o tranco. E se a mulher tiver com a criança, o triplo, não é isso? Então, a mulher, ela protege a criança vai na frente dela, nós vamos atrás da mulher. Isso é quando está subindo. Quando está descendo? Cara, é tão simples você pegar uma aula desse jeito. Assume a posição na descida. Eu sei que sempre na frente. Na frente do perigo. Não é a posição geográfica. Não é você querer ser melhor. É o que você nasceu para isso. É para morrer mesmo. Então, quando você decide viver esse padrão onde o que você foi criado vai ter plenitude naquela criação, muda tudo. E finalizando aquela hora que eu te falei da criação e da formação, Deus criou o homem e a mulher no mesmo ato. Está escrito exatamente essas palavras. E criou Deus o homem e a mulher. Na hora de formar, ele forma só o homem. Aí ele forma o homem, ele coloca nome nos bichos, faz tudo. E aí Deus faz o quê? Como é que Deus cria? Como é que Deus forma a mulher? Tira uma parte do cara, né? Do mesmo barro que ele é feito. Tira do lado. Não é costela. Essa tradução está errada. Não existe costela no original. No hebraico, isso não existe. A Bíblia é escrita com 3 idiomas. Hebraico, que é a maior parte do Antigo Testamento, aramaico, que é poucos versículos, são bem poucos. E as cartas em grego. E o grego koiné. O Novo Testamento, por causa da revolução que Paulo fez, foi embora para a Grécia, foi embora para a Ásia e fez todo mundo da Ásia ouvir o evangelho na época dele, sem nada disso aqui, o bichão é uma máquina. Né? E sem ser um dos caras que estava do lado, né? O cara que mais escreveu a Bíblia não conheceu Jesus pessoalmente. Antes, né? Pois é. Não foi discipulado por ele em 3 anos, mas foi em 3 dias. Que loucura, né? É porque rolou. O cara, quando tem uma metanoia, que do grego é mudança de mente, o cara ele mudou em 3 dias o que Pedro não conseguiu fazer em 3 anos e meio. Então, para fechar esse assunto, a gente vai para a política. Tem uma galera aqui surtando, achando que nós estamos aqui debatendo. Cara, a outra aqui rindo. Eu concordo 90% do que ele diz aqui, 99%. Eu só não concordo que o contexto lá de, como é o nome do Timóteo tinha nada a ver com prostituta. Eu acho que se fosse ele diria. Não, mas o Timóteo é muito claro, não é isso ou não? Não, mas você não entendeu o que eu falei? Eu concordo. Domínio e governo? Concordo que existem caras... Inclusive, quando Jesus revoga o divórcio, ele diz, inclusive, quando o cara não quer aceitar, dizendo, se for assim, não é melhor não casar, porque tem já o migtal naquela época. Jesus responde, tem gente que nasce eunuco, não é isso? Tem gente que se faz eunuco por Deus. Não, mas Jesus não revogou o divórcio. Que faz eunuco por si mesmo, não é isso? Acho que você cometeu um erro de tipo aí, não? Eu e todos as dezenas de doutores da história da igreja. Não, Jesus não revogou o divórcio. Todos. Eu estou enganado, São Tomás de Aquino não está enganado, todos eles estão enganados. Não. Você falou que Jesus revogou? Todos os doutores da igreja concordam com isso. Todos eles estão enganados. São Tomás de Aquino não está enganado. Não, São Tomás de Aquino está falando outra coisa. Não embaralha, não. Uma coisa é divórcio, outra coisa é repúdio. Sim, ele revogou o divórcio. Ele revogou o divórcio. Não. Isso. Não fez, não. A lei, ela continua valendo. Porneia não tem nenhum outro trecho da Bíblia que seja considerado adultério. Zero? Calma. O quê? Vamos lá, vamos discutir isso aí então. Aí depois nós vamos pro Bolsonaro que você quer bater nele. Não, quero ouvir a sua opinião. Opinião é uma mercadoria vagabunda. Não, vamos pro parecer. Vamos terminar esse assunto. Já que eu apoiei para prefeito, então que você disse que Jesus não revogou você pretende ser presidente da República, tá você não disse que vai resolver essa porra aqui? Claro, cara. Ele falou da dureza do coração
E é muito simples. A confusão, de novo, tradução e transliteração. Isso aqui está parecendo um debate bíblico, mas nem é um debate. Nós estamos aqui... Batendo papo. Né? Isso aqui é uma resenha. É isso mesmo. Só que, só para fechar esse assunto, o divórcio e o repúdio é diferente. Quando um pai pagava o dote da filha, ele pagava para, em caso da mulher ser repudiada, se tiver repúdio, ele fica com o dinheiro do dote. O dinheiro do dote não era para usar no casamento, É uma nem era para garantia, comprar colateral. Bitcoin. Isso. É um colateral. Nem era para comprar Bitcoin. Não, geralmente tem que ser em Bitcoin. Porque se for em real, o judiciário bota a mão. Ele tem que ser em Bitcoin. Inclusive, e a autoridade para julgar não vai ser um tribunal feminista, vai ser alguém que você elegeu, não é isso? Sim. Então tem que ser através de smart contract. Então ó, o que acontece? O repúdio, na Bíblia, fala que se um cara casar com a repudiada, ele adultera. O divórcio é diferente. Toda lei, ela continua válida até hoje. Tanto é que ela está dentro da Arca da Aliança, sabe disso, né? Que as tábuas estão lá, os 10 mandamentos, e Deus não revogou Então aonde? nenhuma Ninguém sabe onde está mais a Arca da Aliança. Então, o fato de não saber, tem 40 mil quilômetros de circunferência à Terra. Inclusive, esse é um dos 3 sinais, né? Isso de perda de aliança com Deus, né?